me chamo Tônia Blanco Carvajal. Depois de casada, levo mais Gonçalves, né? E eu sou boliviana, nasci em 1963, né? Agora estou com 60 anos exatamente. Foi engraçado esses dias. E depois que eu fiz 60 anos, né? Eu estava dentro do ônibus e eu não queria admitir que eu fiz 60 anos. Eu continuava pagando passagem, né? Foi muito engraçado isso. Aí a moça olhou para mim, acho que fala, deve ter pensado, né? Ela já é senhorinha. Aí quando eu fui pagar passagem, ela fala assim: quantos anos você tem? Eu falei 60, então você não precisa mais pagar passagem. Aí eu sentei, foi muito engraçado. Olha, a minha infância foi não foi muito fácil. Eu sempre, desde que eu me conheço por gente, né, trabalhei logo cedo, ajudando minhas tias, né? Eu me tornava assim, empregada das irmãs da minha mãe, que elas eram bem de vida, né? Então, a troco de uma roupa, a troco de um caderno, né? Porque eu queria muito estudar. E sabe que na Bolívia é assim, todo mundo estuda. O mais pobre, todo mundo estuda lá, né? Lá é assim. E aí eu sempre estava na casa de um, na casa de outro, mas eu não gostava disso. E minha mãe queria muito se livrar de mim. Só que naquele tempo eu não entendia, porque eu era muito criança para entender isso, né? Mas ela queria muito se livrar de mim, porque estava sempre falando com minha prima, com tias que eram de terceiro grau, né? Será que você pode me emprestar a Tônia para me ajudar, que ela vai ganhar um bebê? Ah, sim, leva ela. Aí a minha prima estava viajando para outro lugar, bem longe. A minha mãe era a primeira: você vai viajar? Sim, posso levar a Tônia? Sim. Ela sempre quis se livrar de mim. E eu tenho a minha irmã, temos um ano de diferença só. Mas é interessante que ela sempre quis ficar com ela, a minha irmã Lívia, né? E eu, sempre, minha mãe assim, querendo se livrar de mim, não sei porquê. Mas depois, com o passar do tempo, acho que eu entendi um pouco, porque ela queria muito se livrar de mim. E aí isso me deixava muito triste por dentro, porque eu não queria ficar com minhas tias. Eu queria nem que seja pão duro, comer junto com minha mãe, estar na minha casa, estar com minha mãe. Mas ela não queria isso, de jeito nenhum. Eu tinha meu irmão, que era do primeiro casamento, aliás, 2 irmãos. Um faleceu aqui de acidente, o outro está, não sei se está nos Estados Unidos ou na Bolívia. Nunca mais quis saber da gente. Só sei que os filhos desse meu irmão, né, do primeiro casamento, que esse meu irmão é do primeiro casamento, ou seja, que ele é meu irmão por parte de mãe. Ele não quis mais nenhum contato com a gente. E assim, então minha infância foi muito, muito difícil. Logo cedo eu tive que trabalhar e depois nós fomos morar em outro lugar, Santa Cruz de la Sierra. A gente não estava mais no altiplano, né? Potosí, altiplano, que seria como se fosse aqui, deixa eu ver, um lugar bem distante, né? Onde nós morávamos. Aí nós fomos para Santa Cruz. Foi eu, minha mãe e a minha irmã, nós 3. Meu irmão já era casado, já estava aqui no Brasil. E quando nós fomos para lá, a primeira coisa que aconteceu, eu comecei a trabalhar vendendo sucos para uma senhora, né? Nesse momento eu tinha de 11 para 12 anos. Aí eu comecei a trabalhar e estudar. Ela não queria nem saber de estudar. Aí eu trabalhava e estudava, mas todo o dinheirinho que eu ganhava, eu dava nas mãos da minha mãe. Na escola teve um momento também que eu não gostava, que todo mundo tinha pai e eu não tinha pai. Então era que a gente sofria bullying. Eu, a minha irmã. Acho que talvez seja isso o motivo da minha irmã não querer ir para a escola. Então, Dia dos Pais, né? O pai de todo mundo estava lá, então, e era aquela cobrança das meninas, dos meninos, né? Até mesmo das professoras. De ver que eu era mais pobre que aquelas meninas, né? Até a professora, tipo assim, não me tratava como deveria me tratar. Então, a gente sempre sofria isso, de querer, por exemplo, tinha uma festa de aniversário na casa da minha tia, irmã da minha mãe. Aí eles convidavam, faziam aquela festa, eu e minha irmã nos sentava no chão para comer qualquer coisa. Todo mundo estava na mesa, todo mundo sentadinho, mas a minha irmã, a minha mãe, sempre assim. Sempre. A minha mãe não ligava, né? Mas aí com o passar do tempo, eu fui analisando tudo isso, né? Então eu e a minha irmã sempre sofria bullying na escola, nos lugares, qualquer um me pegava, me batia, me dava
um tapa na cara, como querendo dizer, você não tem pai, você é muito pobre, ninguém vai reclamar nada por você. Era assim a minha infância. Santa Cruz foi tudo de bom, porque as pessoas eram mais civilizadas. Aí eu pensei comigo, coloquei na minha mente, quando eu cheguei em Santa Cruz, eu não vou fumar, eu não vou beber, nada disso, longe disso. Também não vou namorar, porque eu preciso estudar, preciso trabalhar. Olha, minha mente era tão novinha e isso tinha na minha mente. Aí eu comecei a trabalhar do mesmo jeito, comecei a estudar. As pessoas muito boas em Santa Cruz, muito boas as meninas da minha idade. A gente estudava tudo junto, todo mundo colaborava um ao outro. Era tudo de bom lá. Aí, logo que estou no primeiro ano, meu irmão veio daqui do Brasil para a Bolívia. Aí eu quis vir com ele. Eu não sei por que eu quis vir, queria conhecer o Brasil, eu vim com ele, de 12 para 13. Aí eu cheguei aqui, aí eu falei para meu irmão, nossa, a gente veio aqui, e aí, eu não vou estudar? Então, naqueles tempos, naquele ano, acho que era 75, 76, não tinha, quer ver que não tinha? Estrangeiro, a gente vivia se escondendo. Quando aparecia a polícia, eu me escondia em qualquer lugar. Porque se eles me pegassem, eles me mandavam embora para a Bolívia. A gente já sabia disso. Então, mas muitos ficavam aqui como turista, né? Tudo bem, mas eu não era turista, eu era clandestino. Aí eu falei para o meu irmão, não é essa vida que eu quero, né? Eu estou ajudando vocês, eu estou trabalhando e agora... Aí eu fui trabalhar com uma dentista. A dentista gostou muito de mim, boliviana também. Aqui na Largo da Concórdia, né? Ela e o marido eram dentistas bolivianos. Aí eles gostaram de mim, eu também gostei bastante deles. Aí ela sempre falou, me incentivou que eu deveria estudar, né? Mas aqui, infelizmente, era difícil aqui no Brasil. E ela foi muito sincera comigo. Aí eu pensei, aí eu falei para o meu irmão, mas a minha vida toda vai ser assim, aqui agora, não vou poder estudar, vou ser presa, né, aqui. Aí meu irmão fala assim, então acho que a gente vai ter que voltar para a Bolívia. Mas na hora que ele decidiu que eu tinha que voltar para a Bolívia, aí eu não quis. Eu vou ficar aqui, estou gostando do jeito que está. Aí a minha cunhada estava grávida, a minha cunhada falou, não, é muita responsabilidade, e depois se ela quer estudar, é melhor ela ir embora. Aí meu irmão me levou. Era solteira, mais solteira, eu não gostava de ver essa vida, eu não queria ver essa vida, até por isso eu falava, quero trabalhar e estudar, eu não quero mais fazer assim outras coisas, porque assim, né, ela está grávida e eu não sei o que pode acontecer comigo. Muito novinha já pensava assim. Aí a minha irmã teve esse bebê, né, uma menina, aí ela sempre saía muito, e eu recebia muito convite. Era do colégio. O que a minha irmã fazia? Pegava meus convites, ela ia lá nas festas. Eu não ia, porque eu não queria ir, não queria ir. Ela ia com meus convites. Não adiantava a gente falar nada, porque ela queria dançar, queria se divertir, queria sair. A gente nunca viu R$1 dela. Ela trabalhava, mas a gente nunca viu R$1 dela. Mas o meu sempre dava certinho para minha mãe. Só que isso eu não sabia que mais tarde, né, que isso ia influenciar. Eu voltei mais porque ela não estava se comportando bem e achei que nós vindo para cá, não conhece ninguém, ia mudar. Não mudou, não. Aí nós fomos alugar um quartinho bem pequenininho no Bom Retiro. Tinha muita pensão naquele tempo, né? Agora essas pensões já virou prédio, já virou lojas, né? Não tem mais aquele... Aí eu trabalhava numa loja, eles me ensinaram a arrematar. Antes disso, eu fui trabalhar cuidando de 3 crianças. Aí ela me pagava bem até, ela me pagava muito bem mesmo. Só que assim, direto ela me jogava em direto. Tem gente que vem sem documento, logo de cara já quer ganhar bem, não sei o quê, e ela vivia jogando em direto quase todo dia para mim. E quando a gente ia assim nas férias na praia com as crianças, eu tinha que estar vestida de avental. E as empregadas da sogra, da mãe, dos parentes, elas podiam estar de maior, elas podiam estar de biquíni, mas eu não. Ela me chamava.
Tônia, você vai estar de avental. Você não vai usar bermuda, você não vai usar biquíni. Eu fiquei 1 ano. Porque eu não suportei mais ela, por isso que eu saí. Talvez teria ficado porque ela me pagava muito bem. O que mais também saí de lá, das 2 criancinhas, era porque eu queria ter um pouquinho de liberdade, né? Eu não tinha folga, era direto, sim, né? E me pagavam bem, né? Então, assim, eu trabalhava direto. Se eles viajavam, eu tinha que viajar junto, tudo assim. Mas quando aí eu comecei a trabalhar, assim, esse outro emprego, né? Aí eu já trabalhava com horário das 8 às 6 horas da tarde. Final de semana eu saía com minhas amigas, né? Porque eu casei com 18 e pouco. Estava passeando, né? Vendo roupas, tudo. Aí eu conhecia um boliviano que trabalhava lá na porta, né? E eu estava conversando com ele e ele apareceu. Aí ele me apresentou, aí ele me perguntou onde eu morava e eu dei o endereço. Daí nós começamos a namorar. A gente morava lá perto, onde eu já morava. Aí nós mudamos, aí fomos mudando, né? De lugar. Aí a gente mudou para Santa Cecília, depois para Bom Retiro e fiquei até agora no Bom Retiro. Aí quando chegou a primeira filha, né? A Jaqueline, né? 20 anos. E eu casei com 18 e pouco, né? Quase nos 19. Aí com 20 eu tive a Jaque, né? A Yamanta, a Elaine e o Carlos. Porque aí daí a gente não era mais clandestino, né? Eu tinha a liberdade de poder sair, né? E aí eu fiz curso de cabelo. Até ainda eu tenho um salão. Ainda tenho. Me aprofundei, né, bastante. De uma brincadeirinha, né? Ela, Tônia, vamos montar salão na tua sala? Aí eu achei que era brincadeira, quando foi na outra semana, e aí, Tônia, você já pensou? Eu falei, eu não sei fazer cabelo, a única coisa que eu sei fazer é depilação e sobrancelha. Ela falou, você faz depilação e sobrancelha, e eu faço o cabelo, tá bom. Mas aí eu continuei fazendo aí os cursos, tudo. E essa minha amiga Neiva, e ela trabalhava no banco, ela voltou. Ela falou, Tônia, agora eu vou voltar no meu trabalho, no que eu gosto, né? E você vai continuar. Aí como eu tinha que continuar, e ela me deu prazo de assim, não sei quantos meses, aí eu fui fazer os cursos de cabelo. E desse desmaio que eles fizeram todo um check-up e descobriram que o Carlos tinha esse problema. Aí eu não sabia o que era, como que era, eu não sabia como lidar com isso, eu não sabia como ia ser o futuro dele, e só sei que eu fiquei apavorada o tempo todo, querendo saber, enchendo o saco dos médicos. Ai, doutora, fala para mim como que vai ser, ai, doutora, como que é, já teve pessoas com esse caso e como que é. Aí teve um dia que a doutora olhou para mim e falou assim, olha, mãe, é o seguinte, cada caso é um caso. Depois, com o passar do tempo, o médico falou para mim que o Carlos tinha... naquele tempo falava atraso mental, mas hoje se fala atraso intelectual, porque eu não sabia como lidar, eu não sabia como que ia ser o futuro do Carlos. Eu fiquei apavorada o tempo todo. Quando o Carlos já tinha mais ou menos 7 anos. Até então não tinha internet, até então a gente não tinha acesso assim, no celular, coisa que hoje facilita. Mas eu andava que nem uma louca, né? Perguntando para todo mundo. Só que esse livro, quem comprou, tomou a frente nesse dia que eu estava com meu cunhado pegou. Tônia, eu comprei esses livros, mas eu vou te emprestar. E foi nesses livros que eu descobri muita coisa do Carlos, como que talvez seria. Eu fiquei sabendo um pouco, porque também tem muita coisa lá que são os médicos que entendem, mas muitas coisas que também eu entendi. Aí, só que assim, eu continuava achando que talvez no futuro, com o passar dos anos, que o Carlos ia ser normal, igual. E aí um dia, o médico comentou da Olga Cos. Seria bom dar uma olhadinha lá também, lá acontecem coisas legais. Olga Cos para ele é assim. Olha, Olga Cos para ele, não sei, às vezes eu fico pensando, meu Deus, já pensou se um dia acaba essa Olga Cos? Que seria de mim, que seria do Carlos. Deus que nos acuda. Cada coisa linda que o Carlos participou na pintura, mas o que mais ficou gravado na minha mente, que foi um pouquinho antes da pandemia, Dança que se dança.
Muito marcante, muito marcante. Todo mundo participando, todo mundo dançando, sabe? Todo mundo assim, até nós também participamos em vários momentos, né, lá. Acho que isso ficou bem marcado. Olha que interessante, né? Nesse tempo que o Carlos frequenta o Algarcoso, a gente descobriu muitas mães que ainda, nesse século, ainda escondiam os filhos, não querem aparecer, né? Eu acho que tem que começar assim, eu não vou julgar. Eu posso falar assim, que a gente precisa se tratar, não é só nosso filho. Nós também precisamos consultar com um especialista. Exatamente. Que nem aqui na Olga Costa, tudo a minha situação que eu estava passando, o Xavier, a Débora, a Patrícia, todo mundo, eles viam a minha cara, eu analiso agora isso, mas no momento eu não analisei isso. Acho que só de ver, parece que eles estavam sentindo que eu estava passando por algum problema muito sério. Então eles colocavam uma música boliviana, uma cúmbia, salsa, uma música que falasse meu idioma. Isso já me melhorava, isso já me ajudava, porque realmente eu estava passando por um problema seríssimo, porque meu genro estava me perseguindo para me matar. Imagina isso, né? Isso ano passado. E aqui, os terapeutas, incrível. Parece que eles têm essa sensibilidade de perceber, de saber o que a gente está precisando, e exatamente eles trazem algo que a gente está precisando naquele momento.